Olá, queridos, queridas, pessoas maravilhosas que estão ouvindo este áudio. Hoje eu estou ainda um pouco nervosa, porque eu estou começando pela primeira vez o podcast da Spill the Gym, a sua fonte inesgotável de reflexões de cultura e comportamento nas redes sociais. Um pouco de história, assim, esse projeto ele começou como uma newsletter que foi alimentada maravilhosamente pela Liz e Alexandre durante todo esse ano de 2024. E agora ela me passou o bastão de continuar tocando esse projeto. E aí eu pensei, tá na hora de chamar a gente de fora para falar, para colaborar, para contribuir. E hoje, começando, eu tô aqui com a Natália Gomes, maravilhosa, psicóloga, e queria saber se você quer se apresentar, maravilhosa. Claro, Cíntia, quero sim. Sou Natália, psicóloga orientada pela abordagem psicanalítica. Com o meu trabalho, eu tenho o objetivo de exercitar uma atuação clínica que não seja estática, mas que esteja pautada e alinhada com as questões sociais, políticas e contemporâneas. E eu agradeço demais esse convite. Ai, que linda. E assim, o que também me motivou a te convidar, porque eu conhecia, tinha algumas pessoas assim, que eu conheço que são psicólogas que eu amo e admiro também, Uhum. mas que eu falei fui conversar com a Amanda e eu falei para ela, nossa, eu queria muito trazer uma perspectiva é, de uma pessoa que não fosse branca como eu, sabe? E aí eu falei para ela, porque acaba que por mais que a gente fale sobre ser mulher, a gente fale sobre assuntos e pautas feministas, mas falta outras visões também. E era exatamente por isso que eu queria convidar outras pessoas para dentro do desse podcast para trazer outras visões. Quem sabe eu não trago até homem em algum momento, uma cota de homens. Tenho questões com isso, mas em algum momento isso pode vir a acontecer também, para diversificar as vozes que a gente dá plataforma aqui dentro do nosso conteúdo. E exatamente por isso que você falou, de você ter uma abordagem voltada para esses recortes sociais e culturais. E eu queria, antes mesmo de ir para a dinâmica, seguir o roteiro aqui, já fugi um pouco do roteiro, para te perguntar como é ter essa vivência voltada para isso. Se você tem alguma dificuldade, se você encontra alguma dificuldade na sua prática, na nossa atual conjuntura, por ter essa abordagem, por ter essa conexão, né? Intencional. Eu acho que a clínica racializada é uma clínica muito potente, né? Embora tenha aí muitos recortes sociais de acesso à análise. Então, de valor mesmo, de forma prática, o quanto que eu consigo bancar a terapia. E aí, essas pessoas que de repente não conseguem bancar a terapia são pessoas negras, né? São pessoas que moram ali num lugar que não é tão privilegiado. Então, hoje eu faço uma clínica social, então a gente vai tentar entender caso a caso, né? Então eu costumo pensar que a psicologia ela tem que estar com esse olhar atento a essas questões tão complexas sociais. Então eu questiono muito isso na minha atuação com os meus colegas, porque a gente vai ter também os grupos, né, de estudo, as pessoas que trabalham em conjunto e assim a gente vai se fortalecendo também, trocando ideias. Mas a minha intenção, né, como eu disse ali na apresentação, é ter esse olhar mais focado, mais diversificado. Então, é muito gostoso você trabalhar com o que você acredita, né? O que você consegue exercer ali os seus valores. Então, eu acho que é um pouco por essa seara, mas tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para aprender também. Eu acho que é um trabalho bastante contínuo e de bastante resistência também. E até mesmo ter essa abordagem social é importante, porque enquanto você estava falando, eu pensei assim, que uma coisa, às vezes até a gente vem de construções diferentes. Às vezes, uma pessoa que você pode ganhar o mesmo valor, então, tipo assim, que outra, então, às vezes você tem até o dinheiro já para poder bancar
uma consulta para poder... Você poderia ter o mesmo tanto de outra pessoa, mas você vem de outra construção, você precisa colaborar dentro de casa, você precisa dar um suporte para os seus pais, ou então você veio de uma história de escassez que te faz querer poupar mais e investir menos em você. Então, são muitos aspectos que têm que ser pensados e que acaba que são coisas que eu penso muito também dentro da minha área, tanto aqui na Imagine, trabalhando com clientes que são empresa e, às vezes, buscando ajudar pessoas que estão começando e que ainda não podem, de fato, bancar o nosso serviço, porque o nosso serviço ele é um serviço de um ticket mais alto, quanto trabalhando dentro do empreendedorismo, entender várias pessoas que a gente fala sobre empreendedorismo e empreendedorismo feminino, mas que muitas pessoas estão nessa posição não necessariamente porque elas querem, que não é uma escolha para elas, mas sim porque foi a única opção que apareceu, ou porque elas precisam fazer para complementar uma renda. Então, eu acho que, e fica até esse pensamento para todo mundo que está ouvindo hoje, nesse momento, em qualquer recorte do espaço-tempo que estiver, e não só para quem é psicóloga, que lida diretamente com pessoas, não só para nós que lidamos com empresas, mas eu acredito que em qualquer profissão, qualquer prática, se você vai ter um mínimo contato com pessoas, você precisa buscar ter mais esse tipo de abordagem no seu trabalho. Eu adoro fazer dinâmica. Então, assim, como boa gestora, sempre faço as minhas reuniões, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Então, hoje, para a gente poder se conhecer melhor e até o público conhecer a gente, eu e você, eu queria propor aqui uma perguntinha, coisinha básica. Está preparada? Estou preparada, manda lá. Se você pudesse fazer um festival de música com os artistas dos seus sonhos, e você tem que escolher 3 para ser headliners, e aí você pode escolher qualquer um, vivo, morto, quaisquer 3, vale tudo. Ótimo, tá. Eu sou uma pessoa bem musical, então eu acho que não vai ser difícil responder. Acho que primeiro, Lineker, que está no meu top 1 do Spotify, então ela não vai poder estar de fora dessa. Xadê e Djavan. Eu acho que os 3 aí que eu chamaria para o meu festival. Um festival que é só de um dia, tá? Então eles não vão ter nenhum risco de estar em dias diferentes aí. Eles estão num dia só e eu sou feliz nesse dia. E você? Eu acho que hoje eu colocaria... Eu sou emo, muito emo, então o Panic! At the Disco do Velho Testamento. Então, assim, a formação original e tal, aquela coisa, isso aí para mim seria super importante. E aí, os outros 2 seria Audioslave, também com o Chris Cornell, porque aqui no meu sonho é qualquer pessoa. E vai ser meu último. Eu tô aqui com pessoas na cabeça. Não, eu vou botar The Cranberries, que também é uma diva maravilhosa, que já faleceu. Então, quis colocar 2 artistas aí que já passaram e eu queria muito ter assistido. Aí eu fiquei em dúvida entre The Cranberries e o Michael, que também faleceu, mas eu tô muito de ouvir Michael esses tempos. Mas escolhi a Dolores. Definido os nossos festivais. Ótimo. Pois eu vou fazer um bannerzinho dos nossos festivais, os headliners. Então, falando sobre a pauta de hoje, né, o que nos trouxe até aqui, de fato, dando introdução para quem está ouvindo, que um assunto que rendeu uma certa polêmica, não sei em que momento que as pessoas vão assistir, se para elas vai ser relevante essa discussão, mas eu acho que é uma discussão até atemporal, que começou a rolar aquele movimento de retrospectiva, de trend, de como eu vou ser triste se em 2024 eu...
E até a gente fez, inclusive, no perfil da Imagine, foi super legal, super divertido fazer esse momento em conjunto. E chegou a ver, Nath, como é que foi isso? Você fez? Eu vi. Eu acho que as trends, elas chegam, né? Você não viu, você tá ali no café com a amiga, no almoço, e aí fala, você viu a última trend? Aí se você não viu, ela te mostra. Então eu vi, tô super inteirada. Sim. E aí, o que despertou minha atenção foi que foi uma trend que começou tímida, e aí, assim, como especialista em comunicação, eu sempre presto bem atenção. E começou assim de boa, e eu acho que isso aqui vai bombar, né? Porque todo mundo adora um movimentinho, fazer uma retrospectiva. Só que aí começou a bombar muito, muito rápido. E uma coisa que eu falo no meu trabalho é que, na maioria das vezes, quando uma trend chega nos políticos, é porque ela está morrendo. Mas nesse caso, essa trend já foi tão rápido que os políticos estavam postando ao mesmo tempo que nós, pessoas normais. Então, aí eu, nossa, isso aqui tá se povoando muito rápido. Então, eu já percebi que é porque as pessoas queriam muito fazer. E de repente eu comecei a ver um movimento negativo, né? Uma resposta, um feedback das pessoas ruim, fazendo as pessoas começaram a falar assim, mas eu não fui tão feliz em 2024. Ou então, tipo, você pode ser triste. E começou a ter essa onda de pessoas também começando até a fazer o contrário, fazer retrospectivas intencionalmente mostrando os pontos ruins, mostrando as tristezas de 2024. Então, para mim também chegou muito esse outro lado. Você chegou a chegar para você também? Como é que foi essa experiência? Eu acho, Cíntia, que a adesão a essas trends, ela pode ser entendida pela maneira como as redes sociais funcionam, né? Cria um espaço de compartilhamento de experiências, mas também de muita conexão. Então, ali, de repente, eu me identifico com aquela ideia e eu embarco nela. Especificamente dessa trend, né? Como serei triste se esse ano eu conquistei o trabalho, eu conquistei a promoção, a viagem para o exterior, não dá para ser triste, né? Eu acredito que tem aí um tom de provocação, né? De ironia também, e liga também, tem um link com o sentimento coletivo que muitas pessoas têm sobre cumprir metas, né? Ser produtivo, ter um ideal. Então, existe ali um manual ou algo que você precisa alcançar e que aí nesse ano eu alcancei. Acho que tem esse tom de ironia, então por isso que também vem com tudo, também considerar o contexto que a gente está agora, de finalização de ano, você mesmo traz sobre a retrospectiva, então geralmente a gente quer fazer as nossas retrospectivas. Mas aí a represália, né, o que é o contraponto, eu acho interessante, porque é uma visão mais questionadora. Então, eu vou questionar, e acredito também que faça parte de uma conscientização sobre saúde mental que a gente vive mais atualmente. Então, agora a gente está mais conscientizado. É uma trend que vai falar sobre emoções. E aí parece, numa outra perspectiva, que está banalizando ou não só banalizando, mas está sendo muito sucinto. Está sendo uma interpretação diferente que você dá ali, mas que você questiona, e você vai falar: bom, não, eu posso até ter conquistado tudo isso, mas eu vou para o meu final de ano ainda me sentindo triste, né? Ainda me sentindo desmotivado, e está tudo bem com isso também. Então, eu acho que a polêmica que se gera é porque é um assunto que precisa mais de profundidade, que é as emoções, não vai dar para a gente ficar ali só no superficial. E aí a polêmica surge porque um lado é polarizado, né? Um lado fala uma coisa, participa, interage, eu quero pertencer a isso, eu quero brincar com isso, e o outro vai ser mais questionador, né? Vai problematizar mais sobre essa questão. Sim. E uma coisa também que me chamou a atenção, e ouvindo você falar, eu pensei também,
eu acho que é o uso, essas palavras são bem incisivas, né? Porque é o feliz ou o triste. Ou você foi feliz, ou você foi triste. Não há no in between, assim, as duas coisas. E aí eu me pergunto também se não se conecta um pouco com isso, com o uso dessas palavras, essa construção simplista, porque quando a gente está compartilhando um post na rede social, às vezes um story, uma besteira, e você não imagina que uma simples frase pode vir a gatilhar alguma pessoa, por exemplo. Eu acho que o humor e a ironia, eles são ferramentas poderosas, assim, para a gente lidar com as emoções difíceis, né? Então, assim, tá tudo bem a gente brincar, a gente estar ali dando risada com os memes, então eu adoro. Mas o que acontece, né, é que as redes sociais, o Instagram, TikTok, Twitter, que agora é X, eles favorecem uma velocidade e abrevia muito das interações. Então, a sensação que passa é que as emoções, elas ficam superficiais, estereotipadas, deixa de aprofundar, porque realmente não vai dar para aprofundar nenhuma emoção ali, né? Então a gente tem uma quantidade, uma velocidade, uma limitação de tempo nos reels, nos caracteres. E aí eu acho que esse mundo cronicamente online vai reduzir muito das experiências emocionais, de como é que eu me sinto. E aí, por isso que se torna, a gente precisa olhar, né, de uma maneira mais cuidadosa para não se tornar descartável as emoções nesse lugar de descartável, simplista, né? Então eu me sinto dessa forma. Vai se tornando quase que uma maneira de ditar, né? A emoção ali, você precisa se sentir desse jeito. Se você não está se sentindo, então tem algo de errado com você. Então, pera lá, né? Como que é isso? Sim. Nossa, perfeito. E as próprias redes sociais, é isso que me choca, porque, por exemplo, o TikTok, ele é um lugar onde hoje a gente consegue ter discussões muito profundas. Hoje você, discussões assim, no sentido dos vídeos, e muitas pessoas estão indo para lá exatamente para aprofundar, para nichar, para você falar muito sobre um determinado assunto. Por exemplo, minha criadora, uma das minhas criadoras preferidas lá, ela é obcecada por orcas. E eu vejo quase todos os vídeos dela, 10 minutos, mais hoje em dia, que o TikTok acho que liberou até de meia hora. Tipo assim, 10 minutos da pessoa falando sobre orcas, sobre uma família de orcas, e toda a história das orcas, inclusive as orcas são fascinantes, poderia fazer um podcast só sobre as orcas, porque é uma sociedade matriarcal, é tudo. E simplesmente quando você vai, e aí até aí, ok, né? Então o vídeo pode ser super profundo. Mas quando você vai para os comentários, a limitação dos caracteres dos comentários incendeia o discurso. Porque às vezes a pessoa tá lá, ela quer comentar uma coisa tão profunda quanto o que está no vídeo, mas ela não consegue, porque ela é limitada, aí ela bota um mais. Aí, mas isso me mostra que a própria plataforma quer que a discussão seja mais incendiária, digamos assim, sabe? É assim que o dinheiro vem, né? Eu acho que esses algoritmos, esses números, esses views, é desse jeito que a gente se comunica no ambiente da internet, ali, da rede social. Então, a gente precisa prestar realmente atenção com isso, né? Quanto tempo que eu passo naquele contexto, naquele ambiente. Não vai dar para negar, eu acho que esse é um ponto, assim, já está introduzido, né? A internet, as redes sociais fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa olhar de uma maneira mais conscientizada. E aí, eu acredito que essas ferramentas, né, um ponto que ela pode te causar ali uma ansiedade, uma comparação, né? Tem um outro lado que é sobre a informação chega mais rápido para mim, eu tenho mais possibilidade de acessar vários assuntos, você estava falando aí das orcas, né? Então, eu vou me inteirar sobre outras coisas que acontecem, mas esse excesso de informação e de estímulo pode ser um problema. Pode ser um problema para a saúde mental. Sim, mas de que outras formas assim tu enxergaria também que esse consumo
de conteúdo, por exemplo, conteúdo, eu tô mal, e aí eu entro no meu Instagram, e aí eu tô lá rodando, e é só as pessoas compartilhando coisas muito felizes, como essa trend, e o quão prejudicial isso pode ser para a nossa saúde mental. Ótima pergunta, gente. Assim, acho que isso é onde a gente chega nesse processo de conscientização. Eu acredito que a desvalorização das emoções genuínas, né, cria-se ali uma pressão externa constante para ser feliz, para ser produtivo, e aí o que pode acarretar, né? A gente aumenta a ansiedade, a comparação social, o estresse, a medicalização da vida, porque esse é uma outra pauta, né, que vai abrindo aí várias outras janelas e camadas sobre a gente medicalizar, nem no contexto de tratamento, mas assim, eu perdi o trabalho, e eu fiquei muito triste com aquilo. Então, eu estou muito triste, eu estou passando por um momento aqui de crise por conta dessa perda de trabalho, e aí eu vou ver um psiquiatra para eu poder tomar o meu remédio e solucionar essa tristeza, resolver essa tristeza. Mas, poxa, você perdeu o seu trabalho. Então, é natural que você esteja nesse momento triste. É claro que você precisa acompanhar isso, observar o quanto, né, dessa tristeza vai influenciando no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas ainda assim faz parte. Você não precisa estar o tempo todo produzindo e sendo feliz, né? A positividade tóxica, que a gente vai falar também. Então, eu vou ter que ser sempre resiliente às minhas mazelas, os meus fracassos, né? Eu tenho que pensar positivo, e aí eu não dou espaço, com isso eu não dou espaço, para sofrer, para ter o meu momento também de baixa. Então, eu acho que esse consumo de conteúdo, ele vai afetando a saúde mental, porque a gente vai vendo os modelos de vida, né, de produtividade, mas também de felicidade. E aí eu acho que esse é um perigo, porque aí eu vou vendo que eu fico triste, sim, fico com raiva, sim, né, e aí, mas eu entro na internet, fico lá um tempão, gastando, arrasta para cima, e aí eu vou vendo um monte de gente feliz, e aí eu vou me comparando. Essa comparação social é uma questão. A gente não. Ali é o fragmento, né? A rede social ela só vai conseguir capturar o fragmento. Não vai dar para aprofundar, não vai dar para mostrar. Eu acho que nem é a proposta, né? A gente tirar ali uma foto triste e postar, mas eu acho que vem sobre a gente saber separar as coisas. Entender que as emoções elas precisam de mais tempo, inclusive para elaboração, para compreensão, para o acolhimento. E até trazendo um recorte assim que me veio ouvindo você falar novamente, que eu nem sei se isso é uma realidade que te atravessa. Então, daí a gente vou até bater esse jogo se sim. Como eu falei, né? Na minha área, então, pessoas que usam as redes sociais para se posicionar profissionalmente, empreendedores, principalmente nessa área de design, comunicação, marketing, tudo, com o advento dos infoprodutos, e hoje a gente tem, eu posso vender uma mentoria, eu posso vender um curso, posso vender uma imersão e tal, e a gente também faz esse movimento, e o que eu tenho visto é a monetização da história de superação. Então, todo mundo utiliza essas narrativas. Então, o que são? Narrativas de sucesso. Daí eu tenho uma foto, tipo assim, tem criadas. Tem uma menina que eu acho que eu já vi umas 5 vezes, ela, nada contra. 5 vezes ela postando a mesma foto dela no pronto-socorro. Em tal ano eu tive um burnout. Mas aí eu fiz X, Y, Z, aí os prints da página no QIFI, no Hotmart, dos Pix na conta. Aí agora eu cheguei nisso. Compre o meu produto e aí você vai sair dessa situação de burnout, de ansiedade, de escassez e você vai chegar na prosperidade. E aí a glorificação das viagens, porque hoje eu viajo, porque eu trabalho 2 horas por dia e eu ganho milhares de reais. E isso é uma coisa que, até abrindo um pouco, me afetou muito,
porque é impossível você passar ileso, sabe? E essas coisas chegam pra gente por anúncio também, não é só o feed. Aí a gente tá rolando lá e eu vejo no feed aquela coisa e muito conectada ao monetário, a monetização das coisas, tudo é dinheiro, tudo vai me fazer ganhar dinheiro. E as pessoas estão conectando o ganhar dinheiro com essa felicidade, essa história de vida maravilhosa, perfeita, lindona, das bolsas caras. E, e, e assim, é bem prejudicial porque a gente está aqui vivendo dia a dia, tentando trabalhar, e aí também a rede social é o nosso trabalho, e a gente está online para o nosso lazer, e aí a gente recebe um anúncio da pessoa falando sobre como ela agora é feliz e tem dinheiro, e eu tô aqui, meu Deus, esses Pix não estão caindo na minha conta, sabe? Uhum. Eu acho, Cíntia, que assim, temos que ter um olhar mais crítico, né, sobre isso, porque isso vai chegando de quase que como trend, né? Assim, vai chegando com muita constância e está também atrelado à lógica capitalista, a qual a gente está inserido enquanto sociedade. E aí, essa lógica da produtividade é uma lógica também de resultados, né? De resolução. Então, eu vou ter os remédios que vai estar encapsulado, né? Está encapsulado a resolução dos seus problemas. Tem um jeito, então é o dinheiro, é o remédio, é sempre algo. E aí, quando você às vezes conquista esse algo, que estão dizendo para você que é a resolução dos seus problemas, não se resolve nada, você continua ainda triste. E é claro que aqui a gente tem um espaço bacana para também incentivar a busca, né, pela terapia, você aí estar em acompanhamento com um profissional de saúde mental, mas não é só isso, né? Acho que não é também colocar a terapia nesse lugar da resolução. Então, ó, faça terapia que seus problemas vão ser todos solucionados. Eu acho que a gente precisa também começar aí num movimento de acolher a tristeza, acolher o fracasso, precisa ser acolhido porque faz parte natural da experiência humana. Não vamos desumanizar as nossas emoções. Ali na rede social, né, o quanto você acessa, você colocou, né, eu trabalho com isso. Então, você vai estar ali constantemente. Mas como é que eu posso filtrar? O que que eu vou embarcar? O que que eu vou pegar para mim? Como é que eu posso separar? Né? E também entender que então faz parte dessa lógica capitalista de que a gente precisa produzir e também tem metas e também tem resultados e as nossas emoções vai junto com isso, mas aí não vai dar para fazer dessa forma, né? Então, ao invés da gente se envergonhar, se isolar por conta de um fracasso, reconhece ele como parte natural do seu crescimento. Então, fica até mais interessante. Poxa, eu fracassei, a minha experiência, eu tomei essa decisão, essa escolha, e deu ruim, deu errado. Mas aí, de repente, eu aprendi alguma coisa com isso. Eu cresci, eu vi uma perspectiva que eu não tinha notado antes. Eu não vou fazer de novo, eu não vou fazer igual. Então, é melhor que você tenha aí uma experiência, né, uma gama de experiências próprias, do que ficar ali o tempo todo se embasando na experiência do outro. O que ele está dizendo para você que é o melhor caminho para você tomar e que a sua vida vai dar uma guinada e que, enfim, aí a gente vai me na cabeça aqui vários absurdos que eu vou me deparando, que a gente, né, acaba encontrando ali como ideia, e aí algumas pessoas vão comprando isso. Né? A gente está falando do capital, então a gente compra essa ideia e é isso que vai resolver a minha vida. Então, cria uma imagem idealizada, muitas vezes inatingível de perfeição. Sim, e às vezes até é meio impressionante você ver as coisas caminhando, que começam positivas e vão indo a um extremo. Então, por exemplo, começou, eu não sei se você chegou a ver, que começou uma nova moda de pintar Bob Goods, tipo um livro para colorir. Uhum. E aí, muito legal, o máximo, tipo de coisa que eu adoro. E aí, muitas pessoas começaram a pintar e tal. E aí, de repente, eu comecei a acompanhar um negócio muito legal. Começou aqui com muito legal,
de repente começar a ver as pessoas obcecadas em mostrar quantas canetas elas compraram e mostrar que elas têm todas as canetas que existem no universo e mostrar que não pode ser a caneta genérica, tem que ser a caneta Copic, que é a caneta que os artistas usam. E aí você tem um hobby, uma coisa que foi super legal que começou porque você estava vendo uma live de uma pessoa pintando e de repente se torna sobre dinheiro de novo e sobre você ter as coisas ou não. E aí anula toda a experiência, né, Cíntia? Anula completamente a experiência. O que estava sendo legal fica chato, fica um saco, porque aí eu tenho que ter a caneta X para ser legal, para dizer que, bom, aqui tem uma novidade, eu vou me sair melhor que você, porque é essa daqui. É sempre um direcionamento, né? De uma competição, de um ter do poder, né? Eu tenho isso, e aí a gente vai propagando. Então, uma experiência que era super legal, ela se torna chata, porque aí eu entro na competitividade de uma atividade que seria para eu relaxar, que seria para eu me divertir, que seria um hobby. Então, o que, que a gente vai fazendo, né? Nessa coisa de compartilhar e que eu acho que também está ligado muito com o acesso à informação, né? Então, a gente vai tendo muitas informações e acha que, bom, agora eu descobri a criptonita, né? Ali, a grande coisa. E aí eu já sei qual que é a ideia, eu trago aqui para você, você traz para o outro. E aí fica uma propagação mesmo, e aquilo que era para ser simples, que era para ser gostoso e divertido, acaba perdendo completamente essa proposta. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar, ainda tem mais uma última pergunta, mas antes eu queria fugir um pouco para te perguntar, porque eu fiquei curiosa. Eu tentei te encontrar nas redes sociais e não encontrei. E aí eu queria saber, fiquei curiosa mesmo, até pelo meu público aqui, como é a tua relação em termos de trabalho e redes sociais? Então, como você utiliza isso? Se você usa para captar cliente, ou se você não usa, ou se. Como é que é essa questão? Como é que você vê? Me conta. Seu POV. Olha, a minha clínica, Cintia, ela é muito orgânica. Então, as pessoas, elas chegam. Então, elas chegam... Claro, estou ali também, eu atuo numa clínica mais independente, mas também eu estou atrelada a uma clínica médica, que é uma clínica, inclusive, voltada ali para a população LGBT, então, que fica localizada na Santa Cecília. Então, ali chega muita gente, então, uma região mais central, de uma cidade grande, vai chegando a gente por ali, mas é também muito orgânica, porque tem muito da indicação, né? Então, vai sendo indicado por colegas, por pacientes. A rede social, ela acaba sendo um grande desafio para mim, porque não tem tempo, assim. E aí a gente até se vê, quase que é pauta de análise, né, assim, para mim, porque aí você fala, bom, para eu existir eu tenho que estar no Instagram, né, eu tenho que estar ali sendo divulgada, mas até esse momento não tenho precisado. Eu acho que é legal, assim, acho que em algum momento, né, eu ainda estou tentando encontrar esse momento, de também colocar isso na minha carga de horário de trabalho, né, eu também conseguir ter o tempo para isso, porque eu acho que é bacana, a gente consegue trocar uma ideia ali, divulgar a forma como você pensa, o que você acredita, eu acho que é uma ferramenta muito potente de informação, né, mas ainda não tenho tido tempo. Então, eu abri um Instagram que tem lá alguns seguidores, mas a manutenção desse site, né, dessa página, eu não consigo ainda nesse momento. Mas acho que é interessante. Acho que para quem está ali e consegue fazer esse uso de uma forma conscientizada, pode ser muito bacana. Eu acho legal, porque hoje em dia a gente tem essa discussão de que offline é o novo luxo, né? Sim. Então, que hoje é possível, a gente visualiza que daqui a uns anos, e de agora já é, né? Um marcador de classe social, a pessoa não ter redes sociais, por exemplo, ou a pessoa não precisar de jeito nenhum monetizar suas redes sociais para isso. Não estou falando que é o seu caso, mas se você olhar, por exemplo, no grande esquema das coisas, num grande executivo, nas pessoas que realmente são os capitalistas, né? Que contemplam essa parte da sociedade que não precisa estar online de jeito nenhum,
para fazer a máquina rodar. E isso é completamente maluco, assim, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu fico perdida. Nossa, é uma ideia que você está trazendo aqui que eu não tinha pensado por essa perspectiva, assim, não tinha me deparado com essa reflexão, mas que faz todo sentido, né? Então, ainda mais para mim, eu sou da geração Z, então, né, foi ali fazer dos anos 2000, então a minha geração, ela tá muito na internet, está muito conectada, e aí a questão é que eu fico pensando, bom, em algum momento eu tenho que entrar, em algum momento eu tenho que estar mais inteirada, né, integrada também, mas será? E aí é sempre esse questionamento, será que eu preciso? Será que é realmente por esse caminho? E aí, de fato, né, tem muitas pessoas que não precisam estar ali, que não nem pensam sobre isso, porque realmente não precisa, tem ali a sua empresa, tem pessoas fazendo por ela, né, mas enfim, não é a minha realidade, né, é que não é essa a Não, eu sei. realidade, mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Total, assim, você vê que a pessoa, você entrar no perfil da pessoa e, nossa, ela não tem um Instagram profissional, não precisa disso, ela não Uhum. precisa estar lá, sabe? Eu confesso que não é uma coisa que funciona para mim. Eu gosto, porque a gente estava discutindo sobre isso em grupo na empresa ontem, e, na verdade, eu, pessoalmente, eu só não gosto da pressão. Mas o ato de criar, eu gosto muito, é um veículo muito bom para expressar algumas coisas e acaba também sendo um catalisador muito positivo. Tem coisas que eu acho que eu não conseguiria ter feito sem o auxílio das redes sociais, por exemplo. Às vezes, eu dou uma de protetora animal. Então, assim, eu já fiz 3 resgates de forma, assim, independente, com o apoio do meu marido e uma amiga que também é protetora, e conseguir pedir para as pessoas, pedir ajuda para as pessoas, para dar suporte àquele resgate, e é uma coisa que eu não teria como ter feito em outro momento eu não teria nem essa ousadia. Tipo, não vou dizer também que eu consegui pagar tudo, por exemplo, esse último resgate que eu fiz, foi 7 mil de gasto com ela, e até agora a gente já arrecadou 2. Mas se eu não tivesse nem essa possibilidade, eu não ia nem tentar, sabe? Então, e eu gosto da conversa, eu gosto do diálogo, eu gosto de fazer isso aqui também. E então não me vejo também totalmente fora, sabe? Mas eu queria poder não ter a pressão. A pressão é o que pega, né? Você tem que estar ali. Isso também me pega, assim, será? Então, por isso que é a questão, o questionamento. Acredito que na sua atuação, na sua área, tem essa constância, você trabalha com isso, e aí você tá tentando equilibrar, né? Como é que eu tô aqui, como é que eu faço, mas sem ser obrigatório, porque obrigatório não é gostoso, vai muito na contramão do desejo. Sim, exatamente, perfeito. Para a gente fechar essa parte da discussão, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público, para quem quer melhorar a sua relação com as redes sociais em 2025. Por onde começar? O que você pode fazer? Para quem está colocando essa resolução, acho que muita gente está colocando essa resolução. Ótimo, Cíntia. Bom, acho que isso é bem subjetivo, mas se eu puder aqui contribuir, você precisa olhar as redes sociais como algo que você está ali fazendo, que você vai entrando, mas que não faz parte do todo da sua vida. Então, duas coisas: busque autenticidade, busque o equilíbrio, né? As redes sociais, elas podem ser uma ferramenta poderosa de conexão, aprendizagem, entretenimento, mas ela também pode ser fonte de estresse, de comparação, de desinformação. Então, é importante que faça esse uso mais consciente. E aí, para ajudar ainda mais nesse processo, é você definir os seus limites, o tempo de uso, o quanto você está online, quais são as redes sociais que você faz parte, a quantidade de
users que você tem, se é isso mesmo, se faz sentido para você fazer a gestão, a manutenção desse tanto de rede. Tem até, acho que não sei se em todas, mas eu tenho feito isso no Instagram, você consegue limitar esse tempo de uso, né? E aí vai te aparecer ali uma notificação de que, bom, você atingiu o seu tempo, e aí você dá ok. Mas aí, nesse ok, se você insiste em estar ali, ainda assim, é um uso mais consciente. Bom, tem um tempo aqui, né? Então, vai também colocando esse tempo no uso, seleciona com mais atenção o que você consome. Quais são as pessoas que você segue, os filhos que você segue. Faz quase que uma curadoria de conteúdo ali, e principalmente esteja atento, atenta a como você se sente depois desse uso. Como é que você sai depois do arrasta para cima, né? Do ficar ali na internet. Então, como que você está? Perceber mesmo esse corpo, essas emoções, como que eu me sinto. E aí, com isso, o equilíbrio de você equilibrar, então, o digital com o real. Então, não ficar só no digital. Também existe uma vida real. E aí, como é que eu vou equilibrar isso, despender o meu tempo para isso? Porque o tempo, ele é precioso, né? O seu tempo com a sua família, no seu trabalho, estudando, relaxando. Como é que eu estou fazendo isso? Porque estar ali na internet, no digital, não é um relaxamento, assim, completo, né? Você não está relaxado ali, porque você também está consumindo de informação, consumindo de conteúdo. Então, também fazer esses momentos de respiro, né? Eu acho que isso é muito importante, Cíntia. Perfeito. E achei interessante também que você falou, né, sobre a gente impor, saber os nossos limites, impor os nossos limites. Acho que isso mostra muito como a falta de limite nos deixou irresponsáveis, porque você não, talvez não lembre, você é da geração Z, mas no meu tempo, quando a internet começou, a gente tinha limite, porque a gente tinha que entrar e tinha determinada quantidade de tempo, era de escada, então não podia também passar o dia inteiro. Depois foi que começou a melhorar, mas tipo, a gente podia passar o dia inteiro na internet, porque gastava, ou então se a pessoa vai no Lan House, paga por hora, aí quando dava 1 hora ali, ó, acabou, desconectou aquele computador. Então era interessante também ter essa divisão. Eu assisti uma palestra esse ano incrível no Web Summit sobre exatamente isso, sobre como isso aqui, o celular, era para ser a liberdade. Aí agora virou mais uma coleira, porque você está sempre assim. Ele era para ser, vamos levar o mundo digital na bolsa, na mão. Ótimo, naquela época foi revolucionário. Aí acho que se a gente daquela época visse a gente agora ia ficar, meu Deus, como é que a gente saiu daquilo para isso? As pessoas o tempo inteiro no celular e assim como uma extensão do próprio corpo. Não é mais uma questão de levar o mundo digital para cá, é uma questão de ser o mundo digital e o real o tempo inteiro mesclado, sem divisão nunca. Assim, Eu peguei a Lan House, então assim, isso de você ter o tempo, né, assim, de colocar ali, eu quero esse tanto de tempo para fazer suas coisas, para entrar nas suas redes, é ótimo, porque eu saio dali, da Lan House, e eu não tenho mais nenhuma conexão ali com esse meio digital. Existe muito delimitado, existe a regra ali já imposta. Então, agora não tem mais isso que você traz da extensão do corpo. Então, é você mesmo, quem está nos ouvindo aqui, nós falando, nós mesmos precisamos, então, ir colocando esses limites, esse tempo mesmo, porque senão não tem, a barreira caiu. E aí, em qualquer momento, é um excesso de tela. E não só o celular, né? A gente tem as televisões, outros tipos de telas aí, o computador, né? Então, acho que é um boom muito forte depois da pandemia. Acho que antes também, mas depois da pandemia isso vai se intensificar. Então, a gente descobriu de várias formas. Ali foi um período muito difícil, mas nessa perspectiva tecnológica, teve uma intensificação, porque é isso, a gente não podia se relacionar corpo a corpo, né? O tete a tete. Então, agora a gente ficou. A pandemia passou,
Agora o que fica é essa questão cultural, né? E aí a gente vai precisar entender como é que vamos limitar, como é que vamos dar também. Ai, muito bom esse papo. Poderia dar 3 horas de conversa. Mas para a gente poder finalizar, é um costume, né? Tradição da Expededin, a gente também falar dicas úteis para o dia a dia, recomendar alguma coisa legal que melhorou a sua vida. E aí eu queria te pedir para você trazer uma hoje para o nosso público. Uhum. Ótimo. Bom, eu me percebi muito, Cíntia, no automático. Então, nessa correria, nesse dia a dia, esse automático. E colocar práticas de pequenas pausas ao longo do dia me ajudou bastante. Então, é claro, a gente está nesse dia a dia e eu não posso parar, mas na hora do seu almoço, na hora que você tem ali uns 5 minutos, então você faz essa pausa e dá uma respirada funda, né? Desconecta, não faz essa pausa pegando o celular, porque aí de repente você vai almoçar, você vai se alimentar ali, você nem percebe a comida. Você só engole porque ainda tem ali uma distração de celular do celular. Então, fazer essas pausas mais conscientes também é muito importante para você se sentir presente, estar presente. Então, desse automático que eu estava, que eu me percebi, me colocar mais presente no que eu estou fazendo, estabelece uma sensação de microconexão. Então, você consegue fazer isso 5 minutinhos no seu dia a dia. Que seja para ouvir uma música, mas que seja para ficar em silêncio, para fazer ali uma respiração profunda. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, acho que essa seria aí uma prática de sugestão. E também eu queria saber, né? A gente está final de ano, recesso, graças a Deus, finalmente está chegando. E eu queria saber sugestão de atividades, livros, filmes, o que você recomenda? Olha, a gente está indo então para o final de ano, então já passou muita coisa, já fizemos muita coisa. Agora é calma, né? É desacelerar, não ficar mais ali no estímulo, na coisa, eu tenho que resolver, já foi. E aí eu acho que algumas práticas para ajudar com isso é a meditação. Então, você fazer aí essas pausas que eu falei, mas uma meditação guiada também é muito interessante. Tem aplicativos que te ajudam com isso. Tem um aplicativo que eu uso que chama Calm, e aí tem vários outros que você pode pesquisar no próprio YouTube também. Então, nesse momento mais de desacelerar, cuidar desse estresse, dessa inquietação, vem agora as festas, né? Enfim, essa pressão que a gente falou aqui durante a nossa conversa sobre retrospectiva, produtividade e tal. Eu acho que agora o momento não pede isso. Pede, então, atividades que sejam mais voltadas a cuidar desse estresse ou a cuidar dessa agitação. Então, acho que a meditação pode ser interessante. A jardinagem, cuidar de plantas. Então, se você não tem acesso a um jardim, mas se você tem uma planta dentro de casa, passa um tempo ali no cuidado com ela. Isso é terapêutico, é uma prática terapêutica, se conectar com a natureza. A gente aqui em São Paulo, que não tem praia, que não tem acesso rápido, fácil à natureza, então a gente vai tentando dar o nosso jeito, né, ir em parques, acessar a natureza como você pode, e faça algo criativo também, né, desenhar, escrever, cozinhar, são atividades criativas, elas podem te ajudar a acalmar a mente, né? Tira o foco da correria. Então, eu deixaria essas sugestões de atividade, né? Mais voltadas aí a cuidar desse estresse, a desacelerar. Ai, que bom, foi tão bom conversar. Agora a gente está mais tranquilo, né? Aqui não saiu na gravação, mas a gente tava meio nervosa, assim, primeira vez para as duas, fazendo essas duas, cada uma nessa função. Então, mas eu acho que foi ótimo, foi muito legal. E eu queria te agradecer de coração por ter topado meu convite. A gente nem se conhecia e você topou meu convite.
Então, queria te agradecer muito, 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 muito por tudo. Imagina, Cíntia, obrigada aí pelo espaço e convite. Eu espero que a mensagem tenha alcançado aqui o nosso objetivo, que nós possamos encerrar esse ano com mais leveza, não cair em julgamento sobre o ano que se passou, que se vai, e atravessar aí dezembro com mais calma e sem comparações. Sim, amém. Eu queria agradecer a todo mundo você também, que acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever e compartilhar com outras pessoas para a gente poder discutir com mais pessoas, ter discussões frutíferas com mais pessoas. Nada de superficialidade aqui, porque a Spill não é lugar para superficialidade. E até a próxima edição em 2025.